um objeto estranho, gigantesco e que dizem orbitar a Terra há milhares de anos, causando espanto e o silêncio de agências espaciais, governos e cientistas renomados. Bem-vindo ao Mundo Sem Guru, eu sou o Marcos Teixeira e hoje a gente vai falar sobre essa história muito estranha do Black Knight, né? O Cavaleiro Negro, esse satélite fantasma, esse objeto, essa coisa que está orbitando a Terra há milhares de anos. Então vamos lá conhecer essa história muito cabulosa. O mistério de 13 mil anos. O que o satélite Black Knight esconde? 13 mil anos, gente. É tempo demais para essa coisa ficar aí passeando em volta da Terra e ninguém dá uma explicação definitiva, ou se existe, se não existe, o que é isso, porque a gente vai ver mais lá na frente imagens que eu deixei até na capinha do vídeo que teriam sido tiradas pela plataforma espacial internacional, a ISS, tá? Desde os relatos de Nikola Tesla até as imagens da NASA, o satélite Black Knight intriga cientistas e entusiastas supostamente orbitando a Terra há milênios. Esse objeto misterioso alimenta diversas teorias, desde origens extraterrestres a experimentos secretos. Vamos explorar as evidências e os debates em torno deste fenômeno. A origem do mistério, década de 1890. 1890, não é década de 90. Nikola Tesla, esse gênio, esse cientista que quem gosta desse tipo de assunto deve conhecer ou deveria conhecer. Capta sinais de rádio inexplicáveis. Em 1899, enquanto conduzia experimentos com ondas de rádio em Colorado Springs, Tesla relatou ter detectado sinais incomuns que ele especulou serem de origem extraterrestre. Essa alegação é frequentemente associada ao mito do Black Knight. Década de 1950. Detecções de sinais de rádio anômalos por astrônomos, relatos de sinais de rádio estranhos vindos do espaço começaram a surgir na década de 1950, intensificando as especulações sobre a presença de objetos desconhecidos em órbita terrestre. Esses sinais, não facilmente explicados por fenômenos naturais conhecidos, alimentaram teorias sobre satélites artificiais de origem desconhecida. E a gente vale lembrar que alguns anos antes, se eu não me engano, em 1947, né, que teve o incidente de Roswell, né, a queda daquela possível nave alienígena que caiu, tinha os corpos e tal, aquela história toda de Roswell, né, o clássico caso, ou um dos primeiros casos, né, a serem divulgados assim mundialmente, com bastante mídia, né, imprensa sobre extraterrestres. Década de 1960. Suposta identificação de um satélite não identificado, muito bom, em órbita polar pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Tem isso, acho que vai falar um pouco mais na frente, que o Black Knight teria essa órbita polar, tá? Ele então é identificado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Durante o auge da Guerra Fria, em 1960, alguns relatos afirmam que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos detectou um objeto não identificado orbitando a Terra em uma órbita polar incomum. A mídia da época o apelidou de Black Knight, impulsionando a disseminação do mito, né? Então, no auge da Guerra Fria, ou a coisa era extraterrestre ou era russa, né? Porque você tinha essa polaridade e tal, muito mais com relação à União Soviética, né? Então qualquer coisa misteriosa, isso é dos russos, da União Soviética e tal, né? Se falava menos do que hoje com relação a alienígenas e tal, né? Só dentro realmente de grupos muito fechados e tal. Características peculiares. Órbita polar, que eu comentei agora. Cobertura global do planeta. Uma órbita polar que passa sobre os polos norte e sul permite a um satélite monitorar toda a superfície da Terra. A suposta órbita do Black Knight é citada como um indício de que ele teria um propósito de vigilância abrangente. Então, por ter essa característica, né, essa órbita característica. Reflexão de sinais de rádio. Possível funcionalidade ativa. Relatos indicam que o objeto reflete sinais de rádio, o que sugere que ele não é apenas um pedaço de detrito espacial inerte, né, o lixo espacial, mas possivelmente um dispositivo com algum tipo de transmissor ou receptor ativo. Formato irregular e assimétrico, conforme fotos da STS-88.
acho que eu falei ISS, né? Na verdade é STS-88, que eu usei até ali na capinha do vídeo. As fotos da missão STS-88 mostram um objeto com uma forma bastante incomum, que não se assemelha aos satélites convencionais construídos pela humanidade. Essa aparência peculiar contribui para as teorias de uma possível origem não humana, né? Então, como eu falei, o design dele, né, principalmente nessa imagem que eu usei na capinha lá, que é uma imagem dessa missão, ele tem um design estranho, e é negro, preto, né, meio fosco, quer dizer, ele reflete a luz do sol, mas ele não tem aquela coisa como se fosse inoxidável, né? Ele meio que absorve a luz, ao mesmo tempo você consegue ver, né? E ele tem esse formato estranho que, né, os institutos e tal dizem que é detrito espacial, lixo espacial, mas por todas essas questões a gente tem aí desde os anos 50 a questão de ser um objeto não humano. Então a gente vai aqui, acho que são 4 teorias sobre a origem do Black Knight. Então vamos lá. A primeira teoria, origem extraterrestre. Sonda de monitoramento alienígena. A teoria mais popular é que o Black Knight seria uma sonda enviada por uma civilização extraterrestre avançada para monitorar a Terra e a evolução da humanidade. Essa teoria se baseia na ideia de que seres extraterrestres teriam a capacidade tecnológica de colocar um objeto em órbita há milhares de anos. Como disse lá no começo, há cerca de 13 mil anos. Sinais de rádio como tentativas de comunicação ou transmissão de dados. Os sinais de rádio detectados ao longo dos anos são interpretados por alguns como tentativas de comunicação por parte dos supostos alienígenas ou como transmissões de dados coletados pela sonda. Então essa é a primeira teoria. Teoria número 2, relíquia de civilizações antigas. Legado de uma civilização terrestre avançada. Uma teoria menos comum, mas igualmente intrigante, sugere que o Black Knight seria um artefato deixado por uma civilização humana antiga e tecnologicamente avançada, que teria existido antes da história registrada, né? Então são aqueles alienígenas da antiguidade, né? Tem até um programa, acho que é no History Channel e tal, né? Que fala sobre a origem de alguns povos e a convivência com extraterrestres, ou até a coisa de uma civilização híbrida, com desenhos, com objetos, com estátuas e tal, que sinalizariam, até o Eric von Däniken, né, como eram os deuses astronautas, né, sinalizariam que a gente já teria a presença de seres mais evoluídos extraterrestres há milhares de anos. Preservação de conhecimento ou monitoramento do planeta. Essa civilização, antes de seu desaparecimento, teria colocado o satélite em órbita com o objetivo de preservar seu conhecimento ou monitorar o futuro do planeta após sua própria extinção. Lendas de continentes perdidos, como Atlântida e Lemúria, são frequentemente associados a essa teoria. Claro, toda teoria, né, que envolve coisas que não estão na história oficial ou que envolvem coisas não humanas, tecnologias extraterrestres e tal, né? Dá para se juntar um montão de coisas, inclusive aqui a história de Atlântida e Lemúria. Teoria número 3, explicações céticas. Lixo espacial ou fragmento de satélite, como a gente falou lá, sempre os institutos científicos, as agências espaciais sempre classificaram esse objeto como um lixo espacial, pedaço de satélite, pedaço de alguma missão, algum estágio de algum foguete e tal, que ficou ali, tem um formato estranho e por causa dessa órbita dele, né, se criou essa teoria e tal. Então essa é uma das opiniões aí céticas / científicas, né? A explicação mais aceita pela comunidade científica é que o Black Knight não passa de lixo espacial, possivelmente um fragmento de um foguete ou satélite antigo que se separou durante uma missão, que eu acabei de falar. Explicação da NASA, oficial agência NASA. Cobertor térmico perdido durante a missão STS-88. A NASA identificou o objeto fotografado pela STS-88, que é o que está na capinha do vídeo, como um cobertor térmico perdido durante uma atividade extraveicular. No entanto, essa explicação não satisfaz a todos, já que relatos do Black Knight são anteriores à era espacial e à própria NASA, né? Então, se mistura aí vários outros relatos, né? Tinha ali a citação do Tesla ali na década de 1890, né? Acho que 1899, e também pelo tamanho, as dimensões desse fragmento em relação até à própria missão STS-88,
né, se isso seria realmente plausível, proporcional a um fragmento de cobertor térmico. Tá? Mas fica aí, né, mais uma das explicações e opiniões oficiais. Contraponto. Detecções anteriores à era espacial. A existência de relatos e supostas detecções de Black Knight antes do início da era espacial e do lançamento de satélites artificiais pela humanidade, lá atrás, com, né, o Sputnik, né, aquele satélite da União Soviética e tal, o primeiro e tal, assim, objeto, né, a ficar ali orbitando, ou um dos primeiros, né, porque tiveram várias tentativas e missões, contradiz a explicação de que se trata apenas de lixo espacial moderno. Então fica aí, né, essa explicação oficial aqui na teoria 3. Teoria 4, experimento militar secreto. Claro, né, sempre tem o experimento militar secreto, principalmente dos Estados Unidos, sempre tem a questão de Área 51, engenharia reversa e por aí vai. Projeto militar secreto da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, as grandes potências investiram pesadamente em tecnologia espacial para fins militares. A teoria sugere que o Black Knight poderia ter sido um satélite espião secreto lançado por uma dessas potências. Lá nos anos 80, né, na presidência do Ronald Reagan, né, o presidente americano, se falava na Star Wars, né, na Guerra nas Estrelas, que era um programa americano de colocar uma sequência de satélites que seriam capazes de disparar, sei lá, lasers potentes ou mesmo armas nucleares lá da órbita para destruir os seus inimigos, no caso, naquela época, a Guerra Fria, União Soviética e seus aliados. Fins de espionagem. O satélite teria sido usado para coletar informações de inteligência sobre o inimigo. O sigilo em torno do projeto explicaria a falta de reconhecimento oficial até os dias atuais. É mais ou menos a polêmica que está rolando agora, que eu estou gravando esse vídeo, com a história que começou lá como os drones de New Jersey, depois não era drone, depois são objetos que não são de tecnologia conhecida, ou pode ser tecnologia reversa, começou a aparecer no mundo todo, até aqui no Brasil, aí alguém aponta um telescópio potente e vê que uma coisa meio orgânica, não é uma coisa física e sólida. Aí tem a história do projeto Blue Beam, que estaria dando a sensação de uma invasão extraterrestre fake, com holografia de alta resolução e blá blá blá, né? Então sempre tem acaba indo no tal do que pode ser uma arma secreta, e por ser, por exemplo, esse caso dos drones serem americanos, por isso que as entidades não abatem esses objetos, ou talvez até porque não consigam, ou porque é realmente uma coisa deles, eles não vão derrubar alguma tecnologia secreta deles, mas também não dão uma explicação plausível. Questão: por que o sigilo após décadas? Mesmo décadas após o fim da Guerra Fria, a suposta falta de reconhecimento oficial do projeto levanta questionamentos sobre os motivos para a manutenção do sigilo. Eu tenho uma outra questão. Se fosse uma tecnologia, vamos supor, americana ou da antiga União Soviética, que na época era avançadíssima, ou mesmo uma engenharia reversa, né? Mas que fosse uma tecnologia avançada, uma arma secreta, algo que era para coletar um satélite espião e tal. Se ele, tirando até essa história dos relatos antes da corrida espacial, antes do satélite artificial que a gente colocou lá em órbita, que tecnologia continuaria avançada, funcional, depois de tantos anos, né? Geralmente os satélites acabam ficando lá inúteis, porque a tecnologia ficou ultrapassada, ou ele vai perdendo a capacidade, vai descendo de órbita até que ele cai na Terra e se fragmenta, né, na atmosfera, pega fogo e tal. Então, assim, se ele está lá tanto tempo, né, será que seria alguma coisa tão avançada que até hoje é funcional? Enfim, fica aí mais uma questão. E eu quero sempre que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham, tá? Deixe a sua opinião, ou até sugiram alguma questão, alguma teoria que vocês acham legal, pra gente dar uma fuçada aqui. Comente aqui embaixo. Aí outra coisa, não esqueça de se inscrever no canal, tá? Se inscreva agora, dá uma pausa no vídeo, se inscreve agora, ative o sininho das notificações, soca o dedinho no like e compartilha nos grupos que você faz parte, aqueles grupos muito loucos aí desse tipo de assunto, porque isso ajuda, o canal tá no começo, então isso ajuda muito a gente a crescer. Vamos lá!
A missão STS-88 e as provas visuais. Então vamos lá para aquela imagem e tal, que é meio... não tem muita resolução ali, que eu usei na capinha do vídeo. Fotos tiradas durante a missão do ônibus espacial Endeavour, em 1998, durante a missão STS-88, astronautas a bordo do ônibus espacial Endeavour fotografaram um objeto incomum em órbita. Essas fotos se tornaram uma das principais evidências usadas pelos defensores do Black Knight. Debate sobre a identificação do objeto. Cobertor térmico ou algo mais? A NASA identificou o objeto como um cobertor térmico perdido durante a missão. No entanto, o formato e a trajetória do objeto nas fotos continuam a gerar debates, e também a proporção, né? Em relação a um ônibus espacial, o tamanho do objeto, a gente não sabe exatamente o tamanho, mas me parece muito maior do que um cobertor térmico. A trajetória do objeto tal continua a gerar debates e questionamentos, com muitos argumentando que não se parece com um cobertor térmico comum. Eu não sei exatamente o que é um cobertor térmico. Para mim, parece que é aquela ônibus espacial, né? Se você procurar e dar um Google, para quem não é dessa geração, no nariz dele, né? Que ele me lembrava um pouco um avião, né? No nariz dele tinham umas placas cerâmicas, né? Para aguentar o calor da reentrada, né? Que é um calor absurdo para não derreter tudo. E não sei se é isso que é o cobertor térmico, tá? É que isso é uma proteção para calor, então não sei se seria isso. Silêncio oficial e as implicações. Falta de investigações oficiais aprofundadas, como é o caso agora dos drones de New Jersey e essas aparições no mundo todo, né? Ninguém explica, FBI não teve explicação, CIA não tem explicação, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos não tem explicação, ninguém tem explicação, né? Então fica aquela... não é, mas também a gente não dá uma explicação oficial. No caso aqui, uma investigação. A ausência de investigações científicas formais e públicas sobre o Black Knight alimenta teorias de conspiração sobre um possível acobertamento por parte de governos e agências espaciais. Teorias de conspiração sobre ocultação de informações. A falta de transparência alimenta a especulação de que Black Knight poderia conter informações sensíveis sobre tecnologia avançada, vida extraterrestre ou a história da Terra, que estariam sendo deliberadamente ocultadas do público. Bom, o que ele armazena, o que ele faz, qual é a função dele, realmente, né, não dá para saber se ele é um produto humano, mas com engenharia reversa não humana, enfim, sei lá. Não dá para a gente ter uma certeza. Mas esse tipo de comportamento das agências oficiais e tal é que geram essas teorias, né? Porque se você fala que não é o que as pessoas estão achando, mas também não prova o contrário, não dá uma evidência, não tira todas as dúvidas, fica pairando essa questão. E isso vai alimentar uma série de questionamentos, histórias e tal. Isso é normal, né? Sobre qualquer assunto. Conclusão: o mistério persiste. Então, até hoje não se tem, ninguém bateu o martelo para falar o Black Knight é um satélite satélite humano ou não humano, é uma nave, é um fragmento. Até hoje fica essa discussão. O Black Knight continua sendo um enigma, apesar das diversas teorias e explicações propostas, a verdadeira natureza e origem do Black Knight ainda está em aberto. Sempre eu deixo uma pergunta para vocês comentarem aqui embaixo e darem a opinião de vocês. Você acredita que as agências espaciais estão ocultando informações sobre o Black Knight? Responde aqui embaixo, comenta aqui embaixo e esperem o próximo vídeo. Até mais!